Opa, começou. Já estamos aqui com o Carlos Araújo para nosso webinário de lançamento da DUI, Declaração Única de Importação, uma nova funcionalidade que a gente está lançando no software da Mainô. Muito obrigado, Carlos. Seja bem-vindo aqui ao nosso webinário. Obrigado pelo convite mais uma vez. Se alguém ainda não conhece Carlos Araújo, fica aí um minutinho para você se apresentar. Eduardo, obrigado. É muito bom falar sobre exportação. Você que está nos vendo aí, se ainda não me conhece, eu me dedico a desburocratizar o comércio exterior para as empresas. O comércio exterior é difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque tem um método. E facilitar esse método é o que a gente tenta fazer todo dia, através de conteúdo, consultoria, treinamento online, treinamento gratuito. Temos aí muitos conteúdos publicados que quem ainda nos viu, não nos viu, vai ter a oportunidade em algum momento de conhecer. Legal. Obrigado, Carlos. Me apresentando, eu sou o Eduardo, eu sou o CEO da Mainô. A Mainô é uma empresa de software que atua na área de comércio exterior. Nós temos um RP para empresas que trabalham com importação e exportação. E temos algumas funcionalidades que facilitam o dia a dia de quem lida com o comércio exterior. A gente sabe que, como você falou, ainda é muito burocrático. Então, acho que tanto a Mainô quanto o Comex Blog, e aí nas figuras pessoais, eu e o Carlos, a gente está nessa missão de desburocratizar o comércio exterior. O Carlos com muita informação, muito conteúdo, e a Mainô com muita ferramenta. Nós estamos juntos nessa missão, né, Carlos? É isso aí, é verdade. Facilitar a vida, porque a importação e a exportação não pode ser uma ciência. Ela tem que ser um mecanismo para se comprar e vender. Agora, para se chegar até lá, infelizmente no Brasil é muito complicado. Então, o que a gente se dedica é facilitar esse caminho. Beleza. E a gente parece que está entrando numa época, né, ou numa era, onde o governo começou a ter o mesmo pensamento do que o empresário, né, coisa que já há algum tempo não acontecia. Mas embora a gente tenha visto aí uns esforços nos últimos anos para também se desburocratizar. E uma das iniciativas mais recentes foi o lançamento da DUI, a Declaração Única de Exportação. Ela facilitou um pouco o trabalho de quem trabalha com exportação, né? Substituindo alguns documentos por uma única declaração. Você pode explicar um pouquinho sobre. Não é nenhuma novidade, né? Ela já tá no ar, já está funcionando. Você pode falar um pouquinho sobre que documentos a DUI substituiu e quais os benefícios ela vem causando e impactando o comércio exterior brasileiro? Claro, Eduardo, me permita em poucos minutos, poucos mesmo, fazer uma timeline disso. Até 1993. Ô, Carlos, deixa eu só fazer uma paradinha aqui rapidinho, antes da sua timeline. Eu vou pedir para quem está aqui acompanhando com a gente, escreve no chat aí de qual cidade você é, enquanto você vai fazer sua timeline, que eu quero saber até onde a gente está alcançando, né? Onde é que está o nosso público. Beleza? Vai colocando aí no chat de onde você é, qual cidade, enquanto o Carlos vai fazer essa timeline aí com a gente. Vamos lá, Pois Carlos. eu já vou me apresentar. Eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo, uma cidade de praia e sol o ano inteiro. E você que está nos vendo, está onde? Escreve aí que a gente quer saber. Mas um pouco de chuva também, né? É um pouco de chuva, é verdade. Os últimos dias aí foi bastante complicado, mas faz sol o ano inteiro. Então, até 1993, exportar no Brasil era papel. Você tinha a guia de exportação. 7 vias, datilografado. Eu fiz datilografia porque esse era o mecanismo mais rápido de você começar a trabalhar com comércio exterior. Datilografar os documentos. Você fez curso de datilografia, então? Falando hoje é um absurdo. Quem está nos ouvindo aí, a depender da sua idade, sequer sabia o que tinha nessa época, mas era assim que funcionava. Em 1992 é publicado um decreto, em 93, então, o comércio exterior passa a ser digital. Por que digital? E eu estou fazendo entre aspas, porque não existia internet. A internet chegou no Brasil em 97. A gente tinha telefonia que não era privatizada, era pública. Ter um telefone, você tinha ações do governo e tudo mais. Então, você tinha um serviço que era o REMPAC, da Embratel. 2028 discado, 3028 dedicado. Então, ali já foi um salto quântico, usando uma palavra muito da moda, aí, um salto quântico para a coisa ficar a ser transformadora. E isso, então, a gente foi caminhando a trancos e barrancos, passamos o comércio exterior, e aí
A guia de exportação entrou o registro de exportação, RE. A declaração de exportação também virou DDE, Declaração de Despacho de Exportação. Então, a gente caminhou com isso de 93 até meados dali dos anos 2000, aproximadamente, quando a gente levou, então, isso tudo para a internet. E aí se criou o novo OEX, o novo comércio exterior, e esse registro de exportação passou a ser uma ferramenta mais simples, pela internet e tudo mais. Mas isso mudou o sistema, mas não mudou a burocracia. Eu continuava sendo obrigado a fazer primeiro o RE, depois a nota fiscal, depois a declaração de exportação, e eu tinha mais ou menos 96 campos a serem preenchidos. E o absurdo, o que eu fazia na nota, o que eu fazia na RE, eu não aproveitava na nota, que já era eletrônica, e que depois eu tinha que refazer na declaração. Então, essa falta de compartilhamento de dados, de aproveitamento de informação, sempre foi o grande calo. Ou seja, eu preencho isso aqui, ali, acolá, e quando eu tinha que retificar, eu retificava em 1, em 2 e em 3. Ou seja, eu não salvava tempo, eu não economizava tempo. Em 2013, o Brasil assina um acordo de facilitação com a OMC, e aí a gente entra num outro patamar. Resumindo, o que a DUI trouxe? Ela trouxe a eliminação de vários campos, caiu para mais da metade, ela trouxe o aproveitamento de dados, e o que hoje é absurdo, lá atrás ninguém pensou. As informações que estão na nota fiscal eletrônica, hoje são importadas. Então virou um documento único, uma declaração única de exportação, que eliminou RE, DE, se for simplificada, que era o registro de exportação simplificado, tudo num único documento. E o mais importante, antes era primeiro o registro para depois a nota. Hoje a nota é o elemento principal, é a partir da nota que sai a exportação. Resumindo aí, em mais de 20 anos, a DUI simplificou essas informações, compartilhou campos com todos os intervenientes e trouxe a eliminação de dados em duplicidade. Perfeito, Carlos. É interessante porque realmente existe um modelo que é onde você automatiza a burocracia, mas a burocracia continua. É isso aí. E aí a gente migrou para um modelo um pouco mais inteligente, onde o governo falou, não, eu vou te pedir as informações uma vez só e deixa que eu distribuo entre os órgãos anuentes e os órgãos que precisam conhecer essas informações, né? E aí tirou um pouco essa burocracia da mão do empresário, até porque é de total interesse do governo que haja mais exportações no Brasil, né? O Brasil é um país ainda com uma mentalidade não muito exportadora. A gente já até batemos papo sobre isso, né? Como é que em alguns outros países, às vezes a economia é pequena que exportar é quase uma necessidade. O Brasil ele é um país de dimensões continentais, então muitas vezes não existe essa mentalidade exportadora e o próprio país acaba perdendo um pouco com isso. E existem produtos com muito potencial de exportação. Dado aí desse tempo que a DUI já foi implantada, né? Explica um pouquinho para o pessoal que está acompanhando quando que ela foi implantada, e você que é despachante aduaneiro, que está diretamente ligado a esse processo, emitindo DUI, quais são os benefícios que você vem colhendo nesse tempo? Você sente que realmente o processo ficou mais simples, exportar ficou mais fácil? Então, Eduardo, a exportação, o comércio exterior sempre no Brasil sempre começou pela exportação porque é mais simples. Foi lá atrás no Syscomex, depois quando ele foi para a internet, por volta aí final da primeira década de 2000, também foi para exportação. E o primeiro projeto que foi colocado no ar foi um novo processo de exportação. Por quê? Porque você tem menos burocracia envolvida, a legislação é mais suave em cima das costas de quem está operando. Então, a principal dúvida era, principalmente para quem presta serviço, se acabasse a burocracia, vai acabar com a minha importância. E não foi isso que aconteceu. Eu me tornei mais produtivo, porque antes eu tinha que receber uma fatura comercial, fazer o registro de exportação correndo, para o cliente emitir a nota, para depois eu emitir a declaração de exportação. Então, ficava indo e vindo. Hoje não. Eu já sei
que a operação está pronta quando ele me manda a nota. Se ele mandou a nota, boa parte daqueles dados eu já aproveito. Ah, mas e a sua importância? A minha importância está em, primeiro, dizer a ele se as informações que ele emitiu estão corretas, e aí tem coisas que muita gente acha que não está errado, mas está. Por exemplo, como a unidade tributada com a unidade comercializada, se está correto ou não, que é só na DUI que vai se descobrir, o CFOP correto, informações como a taxa de câmbio. Então, tudo isso eu passei a usar um capital intelectual que gera mais valor, e aquele serviço braçal eu deixo para a máquina fazer, porque ela faz muito melhor. O sistema que emite a nota do meu cliente faz muito melhor, o sistema da Receita que faz a declaração faz isso muito melhor, e eu gasto o meu tempo dizendo para ele assim, pode fazer desse jeito? Não pode fazer desse jeito. Então, respondendo a sua pergunta, sim, simplificou. Até porque a exportação e o despacho aduaneiro na exportação não se resume apenas a fazer a nota. Que goste ou não, você que está aí nos ouvindo agora achando que o despachante vai perder importância, gosta ou não, isso é uma coisa que não veio para ficar, não, ela já está acontecendo. Então, e a máquina vai fazer o serviço braçal muito melhor do que qualquer ser humano. Gasta seu tempo com o quê? Com questões que a máquina ainda não consegue pensar. É o CFOP correto, é esse aqui? A taxa do câmbio utilizada é a de um dia anterior de compra? Muita gente tem dúvidas se é a de venda ou a de compra. Então, questões assim, eu gasto meu tempo hoje muito mais gerando valor para quem me contrata do que efetivamente gastando tempo com digitação. O que a gente conversou algumas vezes, né? O despachante aduaneiro ele vem assumindo uma posição mais consultiva, cada vez mais consultiva, até porque ele atua numa área onde existe um vazio hoje, né? Se você for fazer essas perguntas que você acabou de falar para o contador provavelmente vai falar, isso não é bem minha área, não sei o quê, eu não sou muito porque especializado. Porque é comércio exterior, ele não sabe. Comércio exterior, exatamente. Então fica um vazio aí, que é uma oportunidade para o despachante aduaneiro se posicionar e falar, não, eu sou um consultor em comércio exterior. Então, as dúvidas que você tiver relacionado aos processos de importação e exportação, você pode contar comigo. E agora o trabalho operacional, aí é uma outra coisa importante também, o despachante precisa conhecer as ferramentas que existem no mercado, conhecer tantos os ERPs que o sistema, que os clientes dele possam vir a usar, quanto as ferramentas que vão facilitar esse trabalho de emissão dos documentos. Então, eu acho que cada vez mais o despachante aduaneiro ele está caminhando para se posicionar como um consultor de comércio exterior. Não vejo outra possibilidade. Você escreveu um negócio na internet que eu não consigo achar a palavra melhor, né? Um agente de soluções. Exato. É isso aí. Porque, cara, é exatamente isso que ele faz, né? Ele resolve problemas encontrando soluções. E às vezes o cliente ele não tem tempo para pesquisar as soluções, para entender a melhor forma de fazer. Então, o despachante aduaneiro precisa se manter atualizado em relação a essas soluções que existem para poder atuar de forma bastante consultiva. E aí, até pegando esse gancho, né, eu queria falar um pouquinho quem foi no Mainô Business Conference em 2019 sabe que a gente anunciou que a Mainô estava desenvolvendo uma ferramenta para facilitar a emissão da DUI. Nós, sendo um software especializado em ajudar empresas que trabalham com importação e exportação, comércio exterior, era natural que a gente seguisse essa direção. E a Mainô já ajudava os exportadores com a nota de exportação. Então, acho que o Carlos sabe disso, né? Já usou algumas vezes. Porque na nota de exportação existe uma particularidade que é a unidade de medida da exportação. Então, para cada NCM, o governo define qual é a unidade de medida que você tem que utilizar, né? E aí acho que o Carlos já teve algumas experiências aí com o nosso software, né? Certo. Você está falando particularidade, você está sendo gentil. É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça gigantesca isso. Qual que você está comprando, qual que você está vendendo, né? E o governo quer saber um a um. Exato. Então a gente tem, né, na verdade, uma funcionalidade dentro do nosso software que você tem a sua unidade de medida comercial que você trabalha. E para cada NCM a gente já sabe qual é a unidade de medida, porque isso é tabulado pelo governo, a unidade de medida de exportação, e você vai dizer apenas a fator de conversão daquele produto. Então, vamos supor, se você trabalha com unidade e a unidade de medida de exportação é quilo, você vai dizer quanto pesa uma unidade para o sistema,
e aí você faz as suas exportações normalmente, que o sistema já vai gerar a unidade de medida de exportação, fazendo essa conversão para aquilo daquele produto. Esse era um ponto onde a gente já ajudava na exportação, só que ainda dentro de um foco de nota fiscal eletrônica de exportação. Agora, o que a gente está fazendo é ampliar um pouquinho mais e a gente vai lançar muito em breve. E aí, quem está assistindo esse webinário vai receber um convite para experimentar o software assim que ele estiver pronto, que vai ser nos próximos dias. Vai receber um convite, porque você vai poder não só fazer a nota de exportação dentro do nosso sistema, mas também fazer a emissão da DUI, da Declaração Única de Exportação, dentro da mesma plataforma da Mainor. E aí a gente estava batendo um papo aqui, né, Carlos, até antes de começar o webinário, que você estava querendo tirar algumas dúvidas sobre como é que vai ser esse sistema, né, que benefícios ele vai dar, além, qual é a vantagem de eu usar um software como o da Mainor ou eu ir lá no portal do Syscomex e fazer manualmente, certo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que eu preciso do software, um software como a Mainor, se eu posso fazer isso lá, né? Exato, na verdade, você não precisa. Você pode continuar fazendo lá no software do Syscomex se você não dá valor ao seu tempo. Se você quem não gosta de tempo livre, quem gosta de ficar sempre parecendo ocupado, não usa. Agora, quem quer ser produtivo, pode utilizar. Por quê? A gente vai puxar algumas informações e isso vai facilitar um pouco, vai eliminar digitação. Primeiro, a nota fiscal eletrônica já está lá dentro do sistema. Então, a nota já foi emitida quando você fez a nota de exportação, então a gente já tem todos esses dados para preencher a DUI. Além disso, a gente tem também o peso dos produtos cadastrados no nosso estoque. Então, se o seu cliente, por exemplo, utiliza o nosso RP, o RP da Mainor, a gente já tem esses pesos, então já elimina a digitação em mais uma etapa. E um outro ponto é que você estava me perguntando sobre os valores dos produtos em dólar, né? Então a gente também consegue... Pode, com vontade? Quais são os dilemas? Quem está nos ouvindo aí fala, não, mas se eu não preciso, por que eu vou usar? Não é bem assim. Eu já ouvi de pessoas de dentro do governo que aquela tela só existe porque existe do lado de cá a possibilidade da pessoa física fazer uma exportação. Existem casos lá bem específicos para se fazer isso. Tanto que a DUI sempre teve limitações de quantidade de itens, de tempo de tela, de uma série de coisas. Mas, no fundo, eles entendem que o mercado tem que oferecer soluções para que salve o tempo de quem está usando. Então, nunca vai imaginar que o governo quer criar um RP. Eles já disseram isso de alto e bom tom para todo mundo. Qual é o grande problema hoje? Eu puxo os dados da nota, mas da nota, lá no XML da nota, do link que a gente importa, não tem valor na moeda estrangeira, ele nem sabe qual é a moeda estrangeira, ele só sabe que é em reais, não tem o peso líquido, e aqui eu não estou falando da unidade tributada, eu estou falando do peso de cada item, que é obrigatório sair, e o portal único obriga que você lança isso um item por item, enquanto na nota aparece só no agregado, e qual é o valor da mercadoria na moeda estrangeira. Então, eu vou devolver para você, Eduardo, que está nos apresentando o software. Eu vou dizer em algum campo qual é a moeda que eu vou utilizar, primeira pergunta. Segunda, vou ter a oportunidade de dizer qual o Incoterms, porque esse também eu preciso ter e não está na nota. E em relação ao valor da mercadoria na moeda estrangeira, o governo define qual é a taxa de câmbio que você tem que utilizar. Hoje, no portal único, eu tenho que calcular manualmente e digitar lá valor da mercadoria na condição de venda e no local de embarque, na moeda que eu escolhi. Então, eu escolhi euro, FOB, eu vou repetir os dois campos. Custo e frete, eu vou botar quanto é com frete, quanto é sem o frete. Isso tudo a ferramenta vai fazer automaticamente, sem eu precisar digitar nada?
É isso, Carlos. A nossa ideia é eliminar, se não completamente, quase completamente a digitação. Você dá apenas alguns parâmetros. Então, por exemplo, você vai dizer qual o Incoterms usado, a gente já consegue pegar, através de serviços também que são oferecidos aí pelo governo, pelo Banco Central, qual a taxa de câmbio. E aí você, a partir dessa informação do Incoterms, a taxa de câmbio e qual a moeda que está sendo utilizado, a taxa de câmbio dessa moeda, obviamente, a gente consegue fazer toda a conta ao contrário e já calcular os valores. O máximo que você vai ter que fazer é informar esses parâmetros, só que também é uma vez só. Você não vai informar nada que seja item a item, né? Acho que esse é a grande dor de cabeça, porque acho que o desespero de quem vai emitir uma DUI não é quando você está fazendo uma exportação de um item, é quando você está fazendo uma exportação que tem 130 itens. Né? Eu fiz algumas semanas 267. Imagina ter que Nossa, alterar 267, incluir 267 incoterms, enquadramentos e tudo mais. exato. Então imagina você pegar uma exportação que tem 267 itens e fazer isso uma vez só, que vale para todos, e aí você consegue fazer a emissão da DUI, né? Essa é a nossa ideia. Sabe que a Mainô tem esse propósito, né? O quanto a gente puder automatizar o trabalho e dar protagonismo para o ser humano, que é onde ele atua melhor, né? Dar protagonismo para permitir que o ser humano seja mais consultivo, a gente vai atuar. Então, esse é um objetivo muito claro aqui de automatizar essas tarefas burocráticas e dar competitividade para as empresas brasileiras. Então você já falou que a taxa de câmbio ele vai buscar, o peso você tem no seu cadastro, o valor em reais que você lança na nota dividido pela taxa já está o campo em dólar, Incoterms, enquadramento, país de destino final, você vai informar uma única vez e ele já lança tudo. Então, Inclusive o país de destino final eu já tenho na nota também. se a nota fiscal você leva 2 minutos, a DUI então vai levar o quê? 30 segundos, né? A gente vai fazer uns testes aqui para contabilizar e para ver como é que a gente vai ser a headline do produto, né? Emita a DUI em X. A nota de importação a gente fala que é em 2 minutos, né? Mas às vezes quando eu recebo um pessoal aqui falando, pô, fiz em 30 segundos, não sei o quê. Tô quase fazendo um ranking aqui. Agora, Eduardo, eu tenho uma grande dúvida. O software para DUI, quem está nos ouvindo acha que é possível fazer tudo isso sozinho e ele tem todo o direito, tanto que a figura do despachante nem é obrigatória, como não deveria ser mesmo, né? O mercado tem que escolher quem gera valor. Agora, a ferramenta que você está fazendo, o despachante vai poder ser cadastrado pelo cliente dele e ele lá dentro e fazer tudo automatizado, já usando tudo que já foi feito? Exato. A gente está criando, na verdade, eu acho que a pergunta é muito boa, porque a gente pensa que o despachante aduaneiro é um agente de solução que tem que ter acesso para executar essas atividades. Até porque se você falar para o cliente que, legal, estou te dando uma ferramenta e agora você vai ter mais um trabalho, não faz sentido. Então, o que a gente está entregando é uma ferramenta que o despachante aduaneiro consegue entrar numa área de acesso para despachante aduaneiro, então o cliente não precisa se preocupar, mas ele vai ver todos os meus fornecedores, ele vai ver, não, ele não vai ver nada disso. Ele vai entrar numa área exclusiva para o despachante aduaneiro, que ele tem acesso a algumas funcionalidades específicas, como, por exemplo, a emissão da DUI. Então ele vai entrar lá e vai poder fazer a emissão da DUI tranquilamente. A gente, inclusive, vai facilitar esse acesso tendo um perfil já pré-definido para o despachante aduaneiro, porque, assim como você, eu acredito que o despachante aduaneiro ele continua tendo um papel primordial nesse processo de automatizar e de encontrar novas soluções para as burocracias que existem no comércio exterior. Então, com certeza, a gente já pensou nisso. Então, esses dados, assim como o governo facilitou importando todos os dados da nota para a DUI, você está facilitando tudo aquilo que foi gerado lá no sistema do Mainô. O despachante vai primeiro poder conferir, olha que coisa interessante, e se tiver algum erro, não avança. Dali ele já diz exatamente o que precisa ser corrigido, e estando tudo correto, ele já dali de dentro já emite a DUI diretamente. Exatamente. Eu até, antes de gravar aqui esse webinário, bati um papo com o meu líder de desenvolvimento, ele me confirmou que as telas foram pensadas que a gente sempre mostra as informações, mas o despachante aduaneiro sempre confere tudo
antes de dar o ok e de seguir em frente, porque no momento que você dá o ok, transmite, existem consequências de erros, né? Você pode gerar multas, enfim, e problemas que ninguém quer passar. Então, é muito importante a figura de alguém na posição de consultor de especialista para conferir todas essas informações, desde lá da nota até a DUI, para garantir que esteja tudo perfeito. Mais uma vez, só aumenta o protagonismo do despachante aduaneiro, né? Exato, perfeito. Concordo plenamente com você. E foi uma coisa legal que você mencionou, Carlos, sobre a visão do governo de que aquela tela ali só existe para pessoa física, né? Que cada vez mais as empresas vão criar soluções e se conectar. Eu vou pegar um paralelo aqui que aconteceu no projeto de nota fiscal eletrônica brasileiro. Ele começou em 2008, então já tem mais de 10 anos desse projeto, vai fazer 12 anos. Começou com algumas empresas testando e tal, e o governo sempre ofereceu uma solução gratuita, que era um software gratuito para emissão de nota fiscal eletrônica. Dado o momento, o governo mesmo fez um estudo e percebeu que mais de 95% das notas emitidas já eram através de soluções de mercado que se conectavam via web service para fazer a emissão da nota fiscal. E aí o governo falou, olha, em determinado momento, já antecipou, né, falou, olha, a partir da data tal a gente não vai dar mais manutenção no sistema do governo. Então, ele comunicou ao mercado, olha, aqueles 5% que ainda não tem solução, estão usando gratuito, busquem solução aí que nos próximos meses a gente vai descontinuar o sistema. E daí foi feito. Hoje, aí acabou que o Sebrae assumiu ainda um pouco o sistema gratuito, mas sempre aquela coisa dá muito erro, porque já não tem mais manutenção. Então, esse paralelo já existe dentro do governo, que foi o projeto da nota fiscal eletrônica, e eu vejo naturalmente nos próximos anos acontecendo a mesma coisa com o comércio exterior. Eduardo, quem está nos ouvindo e imagina que vai conseguir trabalhar e ganhar dinheiro com uma solução gratuita, eu tenho uma péssima notícia: isso não vai dar certo. Você precisa ter uma solução adequada ao seu tamanho, ao seu bolso, à sua realidade. Mas tem que ter alguém pensando exatamente em como gerar valor para você, porque afinal de contas, você também não está prestando um serviço de graça, gratuito, e nem deve. Para isso, você precisa ser remunerado para gerar valor adiante. E tudo que a gente discutiu no comércio exterior nos últimos 20 anos quanto mais burocrático for, mais gente precisa, mais o mercado ganha dinheiro. O que a gente viu não foi isso, é o contrário. Eu preciso sempre de mais e mais e mais pessoas, precisava, né? De mais e mais e mais pessoas para quê? Para fazer um serviço que a máquina faz muito bem, como ir lá na base de dados do governo e puxar todas as informações e incluir num banco de dados, num relatório e muito mais. Então, adequa a solução ao seu bolso, ao seu tamanho, e existe para todos os tamanhos e bolsos. Mas ela precisa ser uma solução paga para gerar e continuar gerando valor. Perfeito, Carlos. Só dar um recadinho aqui, quem está colocando perguntas e quiser botar perguntas aqui, tem pessoas da minha equipe que estão online aqui no chat e vão responder, então vocês podem ficar à vontade. Um outro recado, o último recado que eu quero dar, importante, é que quem está participando desse webinário, fica tranquilo, que vai receber nos próximos dias um e-mail com um convite para testar a nossa ferramenta. Então vocês estão assistindo, vão ser os primeiros a utilizar a ferramenta, inclusive algo que a gente valoriza bastante, deem feedbacks para a gente. Então usou a ferramenta, acha que ainda dá para melhorar mais algum ponto, dá para automatizar mais isso e aquilo, dá feedback para a gente. Carlos é um cara que sempre deu muito feedback para a gente, né? Eu lembro que quando você nos contratou com a ferramenta de nota fiscal eletrônica de importação, você falou, poxa, Eduardo, mas aí para cada vez que eu vou cadastrar um cliente, eu tenho que sair do site, fazer um cadastro de novo. Aí eu falei, não, espera aí, acho que deu uma semana mais ou menos, a gente colocou lá a opção mesma para... função. Eduardo, tem uma coisa que quem está fazendo sabe que só ferramenta particular ali, como uma ferramenta de gestão, pode fazer. A DUI, hoje o relatório da DUI é simplificado. Você não consegue ter um relatório completo. Só as ferramentas desenvolvidas conseguem estar isso. Então, no meu caso, 267 itens vai sair uma página. Aí, se eu quiser conferir o que está lá dentro, só na tela. Não há outra possibilidade para se fazer isso. Não tem. Perfeito. Então, nem relatório de gestão o governo quer te dar. Por quê? Porque
dá trabalho, dá tempo, e ele não quer isso, ele quer que você faça isso, que a Mainô e outras empresas façam isso. Exato. Teve um no Mainô Business Conference foram 8 pessoas do Serpro, né, no evento. Achei muito Isso. interessante. E a gente conversou bastante sobre isso e realmente essa a orientação do governo. Né? Eles querem ouvir as empresas, inclusive era algo que nunca tinha acontecido na minha vida, né? Alguém do Serpro chegar e falar, cara, a gente quer ouvir empresas como a Mainô para ajudar vocês a se conectarem com o serviço do governo. Então, realmente, essa é a orientação para os próximos anos aí do governo. E que eu acho que faz todo Quem sentido. está nos ouvindo e eu também está curioso com essa ferramenta, porque quem usa o portal único mesmo para fazer um item ou para fazer 10, sabe a dor de cabeça que é. Um item é fácil, você vai lá e preenche. Mas por que não jogar isso direto da nota, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai ter essa possibilidade, caso o seu cliente ele não utilize a ferramenta da Mainô como a ferramenta de gestão da empresa dele, o próprio despachante aduaneiro pode importar a nota fiscal emitida em um outro sistema para fazer a DUI. Mas, lembrando que aí a gente não vai ter algumas informações, como, por exemplo, o peso líquido que fica cadastrado no estoque. Né? Então, assim, ajuda muito, mas a mágica acontece quando o seu cliente utiliza as soluções. Aí a coisa flui muito bem. E a gente vai ter muita novidade bacana ao longo desse ano aí, Carlos, pode ter certeza. Legal, hein? O ano com o pé no acelerador. Com certeza. Galera, queria agradecer a presença de todos nesse webinário. Lembrando que vocês vão receber o convite para testar a ferramenta. Carlos, inclusive você, é convidado de honra. Pode ter certeza. Obrigado. E é isso, galera. Estou me despedindo. Eduardo da Mainô aqui. Fica o convite para vocês acessarem nossas redes sociais da Mainô, Instagram, Facebook, YouTube. No YouTube vocês vão encontrar vídeos sobre a nossa ferramenta, sobre a cultura da Mainô também, que é algo muito importante para a gente, sobre nossa equipe. Enfim. E é isso, galera. Dá a oportunidade aí para o Carlos também se despedir. Eduardo, obrigado mais uma vez vocês no protagonismo. Eu estou muito feliz de ouvir que agora a gente tem um software no mercado já integrado que vai oferecer uma solução inteira. E uma coisa que lá no Mainô, no MBC, a gente ouviu, e aqui está a prova clara, assim, a ferramenta não tira o protagonismo do despachante aduaneiro. Vai trazer uma facilidade para ele poder continuar gerando valor, conferindo já dentro da própria ferramenta do cliente. Isso é fantástico. Então, quem está nos ouvindo, que tinha essa dúvida, achando que ia perder sua importância por causa de um software, tudo que é manual, o software faz melhor há muito tempo. Então, se você está preocupado com isso, muda de visão, porque isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Agora, quando essa ferramenta facilita a vida e me dá mais tempo para pensar, coisa que a máquina não consegue fazer, então isso me ajuda. E esse é um ponto muito interessante no que você nos disse até agora. Aumenta o meu protagonismo, aumenta o protagonismo do despachante aduaneiro. Eu só tenho que agradecer e testar, quero testar logo. Não, beleza, Carlos, estamos juntos e o propósito final é ajudar o cliente final, né? Nós temos um cliente em comum, que é o cara que está ali importando ou exportando. Então, tanto a Mainô, com as ferramentas de software, quanto o despachante aduaneiro prestando a consultoria e toda a assessoria, todo apoio, eles querem ajudar esse cara a ser mais produtivo e, consequentemente, a gente está ajudando o Brasil também a está ajudando como a gente colocou aqui numa dos OKRs da nossa empresa, a gente está movimentando a balança comercial brasileira, né? Quando a gente desburocratiza isso. Isso é verdade. Isso no aí. fim das contas, é isso que a gente está fazendo. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Grande prazer sempre falar com você. E quem ficou até agora aqui com a gente, obrigado também, né? Isso aí. E curta lá também o Comex Blog, entra lá no blog do Carlos, que tem conteúdos fantásticos. Eu sempre entro, aprendo. E o podcast também. Que é muito bom para escutar na academia, dirigindo. Podcast do Comex Blog. É só digitar no seu aplicativo principal Comex Cast. Tem mais de 30 episódios lá já sobre importação e exportação. Show de bola. Obrigado mais uma vez, galera. Um abraço, Carlos. Tchau, gente. Tchau, Eduardo. Tchau, tchau.